Olá pessoal, esse é o canal Desconversas Literárias, eu sou o professor Alessandro e no vídeo de hoje vamos analisar o conto Quem Vê Cara Não Vê Coração, de Rubem Fonseca. Daremos início então à análise do conto Quem Vê Cara Não Vê Coração, pelo enredo. Este conto de Rubem Fonseca foi publicado no livro Histórias Curtas no ano de 2015. Narra a história do protagonista João, que mora em um barraco deixado por seu avô em um morro do Rio de Janeiro. João inicia o conto questionando sobre a ação das pessoas julgarem as outras pela aparência. Em função disso, muitas pessoas o consideram com cara de bobo. Porém, ele expõe que, como dizem os filósofos, quem vê cara não vê coração. E ainda acrescenta: quem vê cara não vê nada. Por entender que as pessoas o viam como um bobo, João passa a fingir que é um otário e usa disso para aplicar golpes em espertalhões. João se dizia alguém ignorante e que, quando estudava, só tirava notas boas em português, pois se considerava apaixonado por sua professora da disciplina. Passado um tempo, João encontrou um homem que estava vendendo um carro. E por acreditar que este era desonesto, o protagonista pegou as chaves, saiu com o carro e o vendeu. Esta foi a primeira vez que João tirou proveito da sua cara de idiota. Na segunda vez, ele analisa um indivíduo que diz estar mal das pernas e que fica cansado ao ir ao banco. Então, este pede a João que vá ao banco e receba o cheque. João vai ao banco, retira o valor e foge com o dinheiro. Com o dinheiro, João comprou um tênis para ele e deu parte aos amigos que não tinham. Ao refletir sobre a sua vida, o protagonista expressa: amor é sempre uma coisa bonita. Eu ainda não experimentei. Embora João já fosse aposentado, o reumatismo prejudicou suas articulações, fazendo com que Zulmira o deixasse. Zulmira é uma mulher que vivia com João e que somente é mencionada neste momento do conto. O protagonista percebe que precisa arranjar mais dinheiro, então resolve contatar Zé Gororoba para que o ensine a bater carteira. Zé Gororoba o ensina que lugares cheios como os ônibus são ideais para bater carteiras, pois os solavancos ajudam. Zé Gororoba também diz a João que deve analisar a pessoa, se referindo às vítimas dos furtos como patos. Ele fala para João para pegar o dinheiro o mais rápido possível, se livrar da carteira e treinar para não ser pego. Eles treinam por mais de 2 meses até que João decide que está pronto para bater carteiras. Porém, o protagonista decide que não irá assaltar mulheres, pois essas trabalham, realizam as tarefas domésticas e cuidam da família. Então, João resolve furtar um homem que entrou no ônibus das 6 horas da tarde. O observa e no primeiro solavanco pega a carteira do sujeito. Retira o dinheiro e joga a carteira para baixo dos bancos. João então decide que daria metade do dinheiro a Zé Gororoba. Porém, ele lhe diz que só aceitaria 1/3 do valor. João se manteve batendo uma carteira por dia e ajudava alguns conhecidos. Com o dinheiro que sobrou, ele aproveitou para ir ao dentista cuidar dos dentes. Tendo decorrido algum tempo, o protagonista passou a bater de 3 a 4 carteiras por dia, somente de homens. Zé Gororoba o alertou para não exagerar e que não precisava lhe dar mais nenhum dinheiro. Então João decide bater carteiras apenas às terças, quintas e sábados. Com o dinheiro que juntou, João se mudou para um barraco com laje e decidiu dar uma festa para convidar Kelly, a mulher que ele desejava que fosse sua noiva. João encerra o conto dizendo: tenho um trabalho garantido, seguro, minha vida mudou. Quer dizer, tudo mudou, mas continuo com cara de bobo.
Agora veremos alguns aspectos sobre o narrador. A narrativa é contada em primeira pessoa do singular, pelo personagem João, como podemos ver no trecho. Meu nome é João. Moro no morro, num barraco que era do meu avô. Não me lembro do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha avó. Tenho cara de bobo, mas sou esperto. A partir desse trecho, podemos ver que existem algumas palavras que indicam que a narração está sendo realizada em primeira pessoa do singular, como, por exemplo, os pronomes possessivos meu e minha, e os verbos ter, morar, lembrar e ser, conjugados na primeira pessoa do singular. Nós só temos acesso ao olhar do narrador sobre os eventos. Dessa forma, quando João faz um comentário dizendo: o trapaceiro deve estar esperando até hoje eu aparecer. Assim, mostra que, de certa maneira, o narrador estabelece uma comunicação com o leitor. Veremos então os personagens. O personagem principal é João, que é caracterizado pela sua aparência por parecer tolo. Ele não se incomoda de ser visto dessa forma e utiliza dessa oportunidade para não levantar suspeita dos furtos que realiza. A única personagem secundária que temos no conto é Zé Gororoba, que é um batedor de carteiras que ensina essa prática a João. Ao longo do conto são mencionadas outras personagens, como Kelly, Zulmira, a professora de português Eurídice, as pessoas que João ajudava e outras que ele furtava. Sobre tempo e espaço. A única informação sobre a localidade é a moradia de João em um barraco, em um morro na zona sul, no alto da Boa Vista. O que leva a crer que a história está ambientada pela cidade do Rio de Janeiro. No que diz respeito ao tempo, não é possível afirmar em que época a história acontece, podendo se passar em qualquer período temporal. Alguns pontos para reflexão. Pode-se ver no conto que a questão da aparência é discutida de maneira que o personagem João utiliza de algo que poderia lhe ser desfavorável para tirar proveito da situação, como podemos ver no trecho. Esta foi a primeira vez que eu usei em meu proveito da minha cara de idiota. Percebe-se que o protagonista não se importa com sua fisionomia. Ao contrário, ele a utiliza para aplicar golpes em sujeitos considerados mais espertos do que ele. João, ao conseguir burlar outros possíveis golpistas, busca dessa forma justificar suas atitudes para si mesmo. Ainda sobre os furtos, o personagem principal expõe: moleza tirar a grana dela. Mas eu não ia fazer uma coisa dessas com essa mulher. Ela devia trabalhar a tarde toda e agora ia para casa fazer o jantar para o marido e os filhos. Minha senhora, a sua bolsa está aberta, eu disse. Mais adiante havia um sujeito de bigodinho. Odeio sujeitos de bigodinho. Aproximei-me dele com a minha jaqueta nos braços e no primeiro solavanco: esses ônibus são uma merda. Dá uma freada, o ônibus sacode como se fosse tombar. Peguei a carteira do bigodinho, afastei-me. Com as mãos escondidas pela jaqueta, retirei todo o dinheiro e joguei a carteira debaixo de um banco onde duas mulheres gordas estavam sentadas. A partir do trecho que acabou de ser lido, podemos ver que, embora João aplique golpes, ele tem certo respeito pelas mulheres. Ele consegue ver a trajetória e a luta diária para conseguir o seu dinheiro. Apesar disso, João critica as mulheres gordas que estão no ônibus. Assim, há uma mudança de percepção, pois João está sendo gordofóbico, que é reforçado no trecho a seguir. Ultimamente, só vejo mulheres gordas, em todo lugar. Mulheres gordas nas ruas, mulheres gordas nos shoppings, mulheres gordas nos botecos. Mulheres gordas nos morros, mulheres gordas pobres, mulheres gordas remediadas, mulheres gordas pretas, mulheres gordas mulatas, mulheres gordas brancas. Alguém precisa me explicar o que está acontecendo. Por outro lado, os homens são percebidos pelo protagonista como uma oportunidade de conseguir dinheiro, mesmo que João furte de indivíduos desonestos. João não tem como ter certeza do caráter das figuras masculinas.
e suas ações decorrem do seu julgamento a respeito dos homens. Temos ainda a questão do personagem Zé Gororoba, que primeiramente fica com uma porcentagem dos ganhos de João. Em outro momento, Zé Gororoba abre mão do dinheiro, como se pode ver no trecho. Além de tudo, Zé Gororoba disse que não queria que eu lhe desse mais nenhum tostão. Assim, pode-se compreender que há uma certa conduta de respeito entre os personagens, de maneira que Zé Gororoba não tenta se aproveitar de João. Esse conto, narrado em primeira pessoa do singular, aborda os eventos que sejam do interesse do protagonista, conforme o que favorece a sua narração. Apesar do personagem principal dizer que gosta de português, ele cursou apenas o primário, o que pode coincidir com o modo que o texto é apresentado ao leitor, pois o conto é todo escrito em um único bloco, diferente daquilo que é considerado um texto bem organizado, estruturado em parágrafos para que se tenha uma coerência e uma logicidade bem desenvolvida. Esse foi o vídeo de hoje. As referências estão na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo.